Uma boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. Que cada um de nós possa, na noite de hoje, receber o auxílio e o amparo em que vieram em busca, para que possam ser assistidos, amparados, auxiliados pelas mãos amigas que descem dos céus sob o comando do Mestre Jesus. Convido a todos para que nesse instante possamos unir os nossos pensamentos, sentindo o ambiente presente, a presença amiga dos benfeitores espirituais, Deus Pai, de amor e de bondade. Nesse instante, elevamos a Ti o nosso sentimento de gratidão por podermos estar aqui na noite de hoje, por podermos estar recebendo todo auxílio e amparo que o Teu amor infinito, que a Tua misericórdia infinita tem reservada para todos nós. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, pela oportunidade a nós concedida de estarmos aqui mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela saúde que temos, pela família que temos. Obrigada, Senhor, por não estarmos sozinhos. Obrigada, Pai amado, por podermos contar sempre com os nossos anjos guardiões, com os nossos familiares que nos amam e que se fazem presentes sempre juntos de nós, para que possamos ser amparados nessa nossa trajetória, aproveitando da melhor forma possível a oportunidade que Tu, Pai, nos concedeste pelo Teu amor infinito. Com esse sentimento, pedimos à espiritualidade presente a permissão para darmos por iniciado a nossa atividade doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Obrigada, Senhor. A palestra da noite de hoje é com nosso irmão Maurício, que vem da Casa Espírita Caminho da Verdade. Seja bem-vindo, tenha uma ótima palestra, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que nesses breves minutos que aqui estaremos, que a gente consiga buscar a reflexão das nossas atitudes, captando as boas vibrações desse ambiente que foi preparado com tanta antecedência para nós, que possamos nós usufruir destas vibrações, desse fluido tão positivo, e assim, ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar conosco todo esse bem-estar e espalhar por todos, espalhar por aqueles que nós amamos, para aqueles a quem nós não amamos, aqueles que de alguma forma a gente se relaciona. Meu pai era alcoólatra, e durante uma boa parte da vida dele, lutando contra isso, ele frequentava o Alcoólatras Anônimos. E como eu era o filho mais velho, e minha mãe ainda tinha outras 2 filhas para cuidar, então eu era o escalado para acompanhá-lo, já que era uma dos pedidos, eu acredito que talvez até no estatuto da própria organização, que a pessoa estivesse sempre, que o alcoólatra, que participasse das sessões, estivesse sempre acompanhado de um parente, de um amigo. Então cabia a mim, como filho mais velho,
ainda praticamente uma criança, mas ainda assim, então, eu acompanhava. Então, acompanhei durante muito tempo e escutava tudo aquilo que era dito. De certa forma, às vezes eu penso que as sessões serviram mais para mim do que para o meu pai, porque eu cresci tendo um verdadeiro horror à bebida alcoólica. Então até hoje, eu não bebo, e as pessoas comentam, não bebe porque é espírita. Não, eu nunca bebi. Aliás, eu sou bem radical, porque eu também não tomo água. Então, eu não tomo nem água, nem álcool. E aí, no meio disso aqui, eu tomo qualquer coisa, leite, suco, refrigerante, mas a bebida sempre me causou espécie, porque talvez, isso talvez só Freud explique, talvez as sessões do AA me serviram muito. Mas para quem não conhece como funciona a sistemática do Alcoólatras Anônimos, ela é muito simples. É a repetição de experiências. A pessoa vem, se apresenta ao grupo, se identifica, que é um dos primeiros passos do Alcoólatras Anônimos, é a pessoa se aceitar na condição de alcoólatra, e ali ele relata uma experiência que ele vivenciou e como a bebida o prejudicou. Então, com que objetivo? Causar a outras pessoas e a ele próprio que está se ouvindo a sensação, o sentimento que causa as experiências ruins com o excesso de bebida alcoólica. Então, essa é a sistemática. E assim vão se repetindo. Cada um que tem condições, que tem coragem, que acha que tem alguma coisa a ser dito, sobe ao púlpito e relata ali a sua experiência. Nada daquelas experiências relatadas ali causam surpresa, raríssimas vezes causam algum tipo de surpresa aos presentes. Por quê? Porque aquilo que foi relatado, muitas vezes, também já foi vivenciado pelas pessoas que estão assistindo. Pois bem, nós aqui nas casas espíritas, nesse momento e em tantas outras que estão ocorrendo nesse momento, aplicamos a mesma sistemática. Alguém vem que tem condição de falar, que tem coragem de falar, sobe ao púlpito e vem e relata um fato baseado naquilo que ele se preparou, que ele estudou. Em poucas possibilidades, em raros casos, estas informações apresentadas causam algum tipo de surpresa a quem está assistindo. Porque estas informações são muito lógicas, são muito difundidas de um modo geral e não nos causam nenhum tipo de surpresa. Pelo contrário, fazem sentido. E este é o objetivo: mostrar que as informações apresentadas, que as leis universais, todas são coerentes e fazem sentido. Então, nós vamos repetindo, tanto quem está ouvindo como o expositor, repetindo aquelas informações para que a gente possa praticá-las. No caso do Alcoólatras Anônimos, é para que não se pratique aquilo que causou. E, no nosso caso, o objetivo de todos nós é praticar estas informações apresentadas, para que cada vez mais a gente siga nesse avanço, nesse caminho, rumo a esse processo de melhoramento, de amadurecimento, de evolução, o nome que a gente quiser dar. Então é isso que a gente faz aqui. A gente repete a maioria das informações. Poucas pessoas aqui vão se surpreender, porque são informações que, de certa forma, ou a pessoa já ouviu em outras oportunidades, aqui talvez, nas obras escritas, nos vídeos, nos áudios, nas experiências que nós vamos vivenciando nessa presente encarnação, ou até em outras encarnações, porque em muitas oportunidades a gente se descobre com o primeiro contato, com os poucos contatos
com as informações apresentadas pelo Espiritismo, a gente muitas vezes se percebe ser espírita antes mesmo de o ser. Eu, por exemplo, sou um caso desse. Quando o primeiro contato que eu tive com o Livro dos Espíritos, eu pensei, não, mas é lógico, por que seria diferente? E eu me percebi, então, eu descobri que eu era espírita antes de ser espírita. Então, por isso, dificilmente algum expositor aqui vai apresentar, a menos que a pessoa chegue aqui pela primeira vez, sem nunca ter ouvido falar nada acerca de espiritismo. Mas, fora isso, dificilmente o expositor vai apresentar aqui uma grande novidade. Por quê? Porque estamos nesse processo de repetição, e necessitamos de várias experiências, muito provavelmente várias encarnações, para que a gente consiga, pouco a pouco, colocar em prática essas informações que são lógicas para nós. É óbvio que é assim, mas é difícil colocar em prática. Então, com base nisso, nós viemos aqui buscando essa repetição. Dito isso, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento bastante importante, tanto para ele, como para o momento que nós estamos vivenciando, ou estamos terminando de vivenciar. Diz Kardec: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos seus flagelos destruidores? Por que Deus nos causa tantas tragédias? Por que Deus nos impacta com momentos tão trágicos? A nós, como pessoas e como humanidade de um modo geral. E os Espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí os qualificais de flagelos destruidores, pelo efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido vários séculos. Então os Espíritos nos dizem, não, essas tragédias que no nosso ponto de vista ocorrem, é para que a gente cresça, avance, evolua mais depressa. Porque em outros momentos os Espíritos já nos disseram, cada nova existência, cada nova experiência na carne é um degrau que a gente avança nesse processo, querendo nós ou não. Achando que não estamos evoluindo, que não estamos avançando, mas nós estamos. Só o fato de a gente entender, de a gente achar que não estamos avançando nisso, já é sim uma forma de crescimento, porque através da reflexão, da autorreflexão, através da humildade, já é sim um avanço nesse processo. Então, aquilo que a gente considera tragédia, que é como os Espíritos dizem, é por conta dos prejuízos que nos causam nessa existência. E nós estamos encerrando um ciclo gravíssimo para a humanidade. Nós estamos saindo de um fato, de um acontecimento que causou grandes prejuízos do nosso ponto de vista atual para toda a humanidade. Nós estamos num grupo aqui de 30, 40 pessoas e eu acho muito difícil que pelo menos 5 pessoas não tenham sido atingidas de forma grave por esta pandemia. Dificilmente aqui, pelo menos 5 pessoas. Então a humanidade como um todo foi sim muito atingida por esse fato. Tanto no aspecto
pessoal, humano, como no aspecto de sociedade, do aspecto econômico, tecnológico, fomos afetados de todas as formas, tanto para o bem como para o mal. Com que objetivo isso foi? Não estamos em condições de avaliar. Um dia, em algum momento da nossa existência, porque o espírito existe e pronto, muitas vezes a gente usa a expressão, nessa existência, na próxima existência, na existência anterior. Não, a vida ela é única. A vida ela é uma só. Mas durante a vida, nós vamos tendo várias experiências na carne. Então, na presente experiência que estamos vivenciando, esse fato nos impactou, porque se impacta a sociedade, se impacta a humanidade como um todo, impacta a todos nós, sim. E em algum momento, nesse período de existência do espírito, da sua vida inteira, em algum momento ele vai olhar para trás e vai dizer: aquele momento, no período entre 2020 e 2022, 2023, foi fundamental para mim, para o nosso ente mais querido, para a sociedade, para a humanidade, foi fundamental por conta desse fato, por conta daquela situação. Não nos cabe o julgamento, obviamente, porque nós, nesse momento, nós não temos condições de avaliar. Quando nós temos um ente querido, ou nós mesmos, atingidos por um momento muito difícil, de grande gravidade, nós não temos, por mais que a gente chegue para esta pessoa e diga: meu irmão, confia em Deus, tudo passa, sabe, aquelas frases que a gente tenta incentivar as pessoas, animar a pessoa, estas informações, elas não estão sendo absorvidas pela pessoa, porque a pessoa está vivendo um momento de dor, um momento de preocupação, um momento muito difícil. Ela está naquele momento, naquele período de tempo, com sua capacidade de reflexão bastante comprometida. Muitas vezes, um simples abraço, muitas vezes só o estar do lado dessa pessoa já é o suficiente. Dificilmente palavras ali, dependendo da situação, dificilmente as palavras o afetarão, mas cabe-nos o apoio naquele momento. Uma companheira nossa lá na nossa casa espírita, ela sempre faz uma correlação. 1 minuto com a mão numa chapa quente é bem diferente de 1 minuto convivendo com a pessoa que nos é agradável. 1 minuto convivendo com a dona Elza é bem diferente de 1 minuto com a mão numa chapa quente. Aquele minuto convivendo com essa pessoa que eu tenho a maior admiração passa num piscar de olhos, enquanto que 1 minuto numa chapa quente, alguém já fez 1 minuto numa esteira, correndo numa esteira, aquele negócio parece que não passa, é impressionante, parece que o tempo volta para trás, a gente começa correndo aquilo ali, falta só 5 minutos, quando a gente olha, falta 10 minutos, como isso é possível? Por quê? Por conta da situação que a gente vivencia, da maneira como a gente encara. A minha esposa adora correr, eu digo que ela não é de Deus, não é possível alguém que corre por gostar de correr. Eu brinco com ela sobre isso, tem prazer em correr. E para ela o tempo passa muito rápido, por ser momentos agradáveis. Então, no momento que a gente está vivendo grandes dificuldades, grandes tragédias da humanidade como um todo, ou de forma pessoal, é muito difícil absorver estas informações. Mas as informações, muitas vezes ditas aqui, contidas nos livros, onde buscam nos incentivar para o bem, reforçando a nossa espiritualidade, tem por objetivo, sim, da mesma forma que uma corrida, como eu disse, como uma esteira, reforçar a nossa musculatura espiritual.
A nossa preparação para quando o momento desse acontecer, aí sim a gente ter condições de enfrentá-las. Porque as dores serão as mesmas. Alguém que nunca correu, tiver que correr de uma maneira, por algum motivo qualquer, numa situação de emergência, por 1 quilômetro, ele vai correr por 1 quilômetro. Da mesma forma que alguém que está acostumado a correr 10, 15 quilômetros. Mas depois, as reações vão ser bem diferentes. Porque aquela pessoa que corria antes, se preparou antes, tinha uma condição muscular mais apropriada, vai terminar aquele, 1 quilômetro, como se nada tivesse acontecido. Enquanto que aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de atividade física, parece que vai morrer naquele período pós a corrida. Assim somos nós quando vivenciando esses momentos. Mas a dor vai ser a mesma. A tristeza vai ser a mesma. A diferença vai ser a forma com que a gente vai encarar a dificuldade, o problema. Flagelos destruidores que, como os espíritos respondem aqui, que do nosso ponto de vista, pelos prejuízos que nos causam nessa experiência carnal, nós os classificamos como tragédias, como flagelos. Quando, na verdade, é a oportunidade de a gente avançar mais depressa. O astrofísico Neil deGrasse Tyson, ele numa entrevista, ele declarou que a humanidade, em 2000 anos de história registrada, a humanidade tem muito mais de 2000 anos de história, mas de história registrada, temos em torno de 2000 anos. Nesse período de tempo, desses 2000 anos que se tem registrado, nós nunca ficamos mais do que 29 dias em paz absoluta. Vou repetir a informação apresentada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson. Em 2000 anos de história registrada, a humanidade nunca teve mais do que 29 dias de paz absoluta, sem guerras, sem doenças, sem tragédias naturais, geológicas, sem nenhum tipo de problema. Então, usando essa mesma proporção, 29 dias em paz em relação a 2000 anos, significa dizer que sim, nosso planeta é um planeta de grandes dificuldades. A nossa história, cada um de nós, é uma história de grandes dificuldades, de obstáculos, de tragédias, na verdade, a serem vivenciadas cada um de nós. E a destruição faz parte, tanto que é uma das leis naturais, uma das leis de Deus, a lei de destruição. Faz parte da nossa existência, faz parte da nossa experiência. Quem nós somos, esta lei de destruição nos influencia de forma direta. Um exemplo, se chegarmos para uma pessoa e lhe der uma flor verdadeira, a pessoa vai ter nessa flor um gesto de carinho, um gesto de amor. Essa pessoa vai ficar muito tocada, sensibilizada com esse gesto. Mas é uma flor, e uma flor, mesmo com todas as preparações, ela vai durar o quê? 5, 7 dias no máximo, e ela vai morrer, ela vai deixar de existir. Se eu chegar para essa mesma pessoa e lhe der uma flor de plástico, ela vai ter no gesto também um gesto de carinho, mas não vai ser da mesma flor, a mesma forma que uma flor verdadeira. A diferença é sutil, mas ela existe. Mas veja bem, a flor de plástico, ela não morre, ela pode durar eternamente. Muitas vezes mais bonita, mais colorida do que uma flor verdadeira. Certamente mais cara do que uma flor verdadeira. E ainda assim, a gente vai valorizar mais aquela flor
aquele ser que um dia vai deixar de existir, do que aquele que vai ser perene. Ou então, significa dizer que sim, a destruição faz parte, e ela não diminui em nada a beleza do ato de alguém que nos ofertou. Como eu disse, essa lei de destruição, ela é uma parte integrante do nosso ser, e até de forma literal. Tenho certeza que os presentes aqui já ouviram a expressão que nós somos estrelas, você é estrela, você é feito de estrela. E essa frase é uma frase verdadeira, e não só no sentido filosófico dela, mas no sentido verdadeiro. A estrela, uma estrela ou um sol, ela tem o seu ciclo de vida como todos os elementos do universo. Nasce, tem o seu período de maturidade e depois ela morre. Só que uma estrela, a morte dela, ela é um pouquinho diferente, onde muitas vezes quando a estrela morre, ela deixa de existir. A estrela, quando ela morre, ela explode. E ela espalha por todo o universo todos os seus elementos contidos, presos pela gravidade, pela força gravitacional dela. E esse material, principalmente carbono, hidrogênio e hélio, se espalham numa velocidade absurda por esse universo também absurdamente grande. Com o tempo, esses elementos começam a se reunir novamente, se aglutinar, se juntam e formam novas estrelas e planetas. E o tempo passa. A estrela vai novamente, vai crescer, vai chegar à sua maturidade e depois vai morrer. E novamente esse material se espalha. E assim vamos formando bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, que são a conjunção, o conjunto dessas estrelas e planetas. E aí chegamos ao nosso pequeno planeta. Dentro desse planeta, através do material presente nele, forma-se os corpos orgânicos, basicamente formados por hidrogênio, carbono, hélio, entre outros. Então, meus irmãos, quando a gente ouvir essa expressão, nós somos estrelas, podemos afirmar com toda certeza, somos sim. Não só a estrela de Jesus que brilha dentro de nós, não só a estrela do bem-querer, do amor de Deus que Ele tem por nós, nos permitir a experiência da carne, mas também a estrela os elementos de muitas estrelas que pereceram antes de nós, que pereceram, que deixaram de existir, para que nós tivéssemos nesse corpo físico a oportunidade de aprender e de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Como eu disse, é muito difícil para quem está vivenciando momentos tão de grandes dores, a gente dizer, vai passar. É difícil. E nós sim estamos vivendo, estamos concluindo essa fase de grandes dores. E dizer, vai passar, é difícil. Mas dia chegará, que ao olharmos para trás, foi bom aquele período. Nós avançamos nesse momento. Nós crescemos naquilo. A custas de muitas dores, pode ser. Às custas de grandes sacrifícios pessoais e coletivos, pode ser também. Mas será inegável o avanço, o quanto nós aprendemos nesse processo. E essa experiência vale também no nosso campo pessoal. Então, quando a gente ter próximo de nós pessoas vivendo grandes dores, não precisamos procurar palavras
que lhes trarão a explicação para algo, para aquilo. Às vezes, como eu disse, um abraço é suficiente. E eu relato mais uma experiência que eu tive quando do desencarne da minha mãe, que foi muito surpreendente, porque, como eu disse, meu pai era um alcoólatra, né? E para a gente ter uma ideia, o meu pai, no bloco da pracinha, em pleno carnaval, em Laguna, já com 77 anos, ele, infelizmente ainda bêbado, ele estava dançando o bloco da pracinha, aí caiu, quebrou a perna, com 77 anos. Enquanto que a minha mãe, que se cuidava e tal, uma alimentação toda regulada, com 58 anos ela veio a desencarnar pelo infarto. Então foi uma forma muito surpreendente, todos nós, eu, minhas irmãs, muito chocados com o que aconteceu. E então entra um casal de amigos meus. Eles simplesmente não disseram nada. Eles sequer falaram comigo. Mas eles chegaram lá no local do velório e sentaram numa cadeirinha lá no canto, um banquinho lá no canto. Então, para mim, quando eu olhei para eles, o conforto que eles me trouxeram, somente com o olhar, só a presença deles, para mim foi o suficiente. Eles não precisaram me abraçar, eles não precisaram me dizer palavras de incentivo, mas a presença deles foi suficiente. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é fazer com que a gente, muitas vezes, aceite as dificuldades, não aceitar no sentido de ficar paradão, tem que acontecer e tal. Não. Devemos e temos a obrigação de lutar contra as nossas dificuldades. O desafio é vencer as dificuldades, esses problemas, as nossas tragédias pessoais. Mas o outro desafio também é ter a humildade de saber que quando nós não conseguirmos superá-las, ter a humildade de entender que eram necessários para nós aqueles momentos difíceis e que saibamos superá-los. Temos muitos exemplos e temos em Jesus o capitão desse navio, o capitão que vai nos guiar rumo a esse farol que é Deus, que nos ilumina, nos aquece e nos ama. Que Jesus, então, esteja sempre no coração de cada um de nós. Tenhamos todos nós a força, a esperança e o amparo para seguir em frente, ainda que o mar seja revolto, ainda que o mar seja de grandes dificuldades. Agradeço a presença, agradeço a atenção de todos, o convite da casa, é sempre muito bom retornar aqui. Já disse em outras oportunidades, a minha relação com o Laércio é uma relação de interesse, né? Que eu ligo para ele para marcar a exposição lá na nossa casa, e ele disse, mas daí tu vem aqui. Então a gente tem uma relação de interesse, nós dois. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de falar sobre isso, de repetir essas informações que certamente os irmãos já ouviram em outras oportunidades. Uma boa semana a todos.